Ciência ótica. Ótica é a ciência que estuda os fenômenos da luz e da visão. Ótica oftálmica é a ótica pertinente à visão e é a parte da ciência que estuda os olhos, a visão e as lentes oftálmicas inseridas nas armações dos óculos. Fenômenos da ótica geométrica. Seja bem-vindo ao canal Mr. Óculos. E o assunto hoje é dioptria. Citamos superficialmente alguns deles, que são os principais: refração, reflexão, propagação retilínea da luz, teoria corpuscular, teoria ondulatória. Refração. Refração é o desvio da direção de propagação que a luz sofre, ao atravessar obliquamente, dois meios de diferentes índices de refração. Também pode ser definida como a medida do erro refrativo do olho. Como exemplo de meios de índices de refração, densidades, diferentes temos a água, o vidro óptico, a resina orgânica e como menos denso, o ar. Pode-se perceber, praticamente, o que representa a refração, inserindo-se uma haste, de modo inclinado, num recipiente contendo água. A observação da parte inserida na água, demonstrará a refração, ou seja, a quebra de continuidade da forma alongada da haste. Esta haste se inclinará mais, dando a impressão de estar quebrada. Uma outra demonstração do que é a refração é quando um raio de luz incide no meio mais denso, perpendicularmente à sua superfície e perde sua velocidade. Uma haste inserida na água aparece desviada, é a refração. A luz sofre desvio ao atravessar dois meios de diferentes densidades, exemplo ar e vidro, é a refração angular. A luz perde sua velocidade ao atravessar perpendicularmente o meio mais denso, é a refração retilínea. Índice de refração. Índice de refração angular é a relação entre o seno do ângulo de incidência, I, e o seno do ângulo de refração, R. A relação pode ser descrita pela fórmula, onde N igual índice de refração, I igual seno do ângulo de incidência, R igual seno do ângulo de refração. Índice de refração retilíneo também pode ser entendido como a relação entre a velocidade de um raio de luz, antes e depois de penetrar perpendicularmente na superfície de um meio mais denso. A relação pode ser descrita por onde N igual índice de refração, V1 igual velocidade da luz no ar, V2 igual velocidade da luz no meio, demonstrando os ângulos de incidência, I, e de refração, R. Índices de refração de alguns materiais usados nas lentes oftálmicas. Levamos ao conhecimento dos alunos alguns índices de refração até então conhecidos no mercado óptico e esclarecemos que o índice de refração está diretamente ligado à espessura da lente. Quanto mais alto é o índice de refração, mais fina será a espessura da lente, dioptricamente graduada. Reflexão. Reflexão é retrocesso ou mudança da direção de luz pela ação de uma superfície polida, sem mudar o meio de propagação. Pode ser definida também como a reflexão numa superfície na qual não existe dispersão e a luz viaja retornando para trás numa direção definida. Mesmo sabendo-se que a reflexão é um dos principais fenômenos da ótica geométrica, pouco ou nada nos ocuparemos dela. Apenas fazemos um registro que reflexão é fazer retroceder ou mudar a direção da luz, pela ação de uma superfície, sem mudar o meio de propagação. Pode ser entendida também como a modificação da direção de propagação de uma onda que incide sobre uma interface que separa dois meios diferentes e retorna para o meio inicial. Propagação retilínea da luz. A luz se propaga em linha reta e sua velocidade no vácuo é de 299.793 km/s. Observando os feixes de luz que entram por um pequeno orifício de um determinado local escuro, verificamos que eles se propagam em linha reta. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. O princípio da propagação retilínea da luz explica o aparecimento da sombra. Nós que estudaremos os raios de luz, para demonstrarmos os desvios que eles sofrem e também a divergência das lentes, devemos saber que a luz se propaga em linha reta. Em ótica geométrica, um raio de luz é uma linha reta que representa a direção da propagação da luz. Um raio luminoso é suficientemente estreito para que se possa entendê-lo com uma reta. Teoria corpuscular. Segundo foi divulgado por Newton, este afirmou que a luz consta de diminutas partículas irradiadas a velocidade muito alta pela fonte luminosa. Teoria ondulatória. A propagação da luz é a propagação contínua de um movimento ondulatório. Com este modelo explicam-se perfeitamente os fenômenos da refração, reflexão, interferências, difração e polarização. Unidades de medição usadas em ótica oftálmica.
São as seguintes as unidades de medição usadas em ótica oftálmica: dioptria, esférica e cilíndrica; dioptria prismática; graus; milímetro; carta de refração Snellen; nanômetro. Dioptria e avergência das lentes. Dioptria é a unidade de medição dos poderes refrativos das lentes ou de um sistema óptico. O poder refrativo expresso em dioptrias se chama potência. Uma lente com distância focal de 1 1000 mm, tem uma potência de 1,00 dioptria. Assim sendo, uma lente com 2,00 diop, tem uma distância focal de 500 mm. Uma outra de 4,00 diop, tem uma distância focal de 250 mm. As abreviações da dioptria podem ser 1D, di ou ainda diop. Muito embora seja discutível o valor das curvaturas, também é expresso em dioptrias, mas será estudado em outra publicação relativa à disciplina de surfaçagem. Os submúltiplos da dioptria são 0,00, 0,12, 0,25, 0,37, 0,50, 0,62, 0,75, 0,87, 1,00, 1,12, etc. Os submúltiplos mais usados nas medidas e compensações da acuidade visual são aqueles assinalados em negrito, que dividem a dioptria em 1/4, já os demais, que a dividem em 1/8, são usados na fabricação de lentes ou com finalidades de medições e verificações de maior precisão. Como detalhe, sabemos que 0, após a vírgula, não tem valor, 1,00, mas em ótica oftálmica, usamos-lo para evitar erros ou omissões, no preenchimentos de boletins ópticos, receitas etc. Assim sendo, usamos sempre duas casas decimais. Mudança de magnificação associada com a mudança da curva frontal da lente. As informações listadas abaixo são naturalmente interligadas. Aumentando a curva frontal da lente resulta em um aumento consequente da curva traseira de modo a ter um aumento especificado do poder. Isto moverá a distância vértice da lente para distante do olho numa correção positiva. Isto causa um aumento na magnificação, ampliar as dimensões de um objeto, e em correções negativas, uma redução na magnificação. Lente. Uma lente é um meio transparente constituído de vidro, cristal, plástico ou substância similar, com duas superfícies opostas regulares pelo menos, uma delas côncava, convexa ou plana e uma borda separando meios transparentes, podendo ter índices de refração diferentes. A lente altera a avergência dos raios de luz transmitidos através delas. Histórico. Inicialmente as lentes eram designadas pela distância focal em polegadas, cujo valor na Inglaterra era de 25,4 mm. Uma lente de número 36 era a que possuía a distância focal de 36 polegadas, uma lente número 4 possuía a distância focal de 4 polegadas, e portanto mais forte. Em 1872 Monnoyer designou a unidade de medida do poder refrativo das lentes como dioptria, que era o inverso da distância focal em metros, e esta foi adotada até os dias de hoje. Uma das vantagens da adoção da dioptria era que as operações aditivas ficavam facilitadas. O poder das lentes é relacionado à distância focal. Quanto menor a distância focal, maior será o poder refrativo da lente. Lentes positivas convergentes. Acima vemos as distâncias focais e as potências de algumas lentes positivas, também designadas como convergentes. Estas formam um foco chamado real. Lentes negativas divergentes. As lentes negativas divergentes têm um foco designado como virtual ou imaginário porque é formado pelo prolongamento dos raios refratados divergentes, formado antes da lente. Distância focal. Distância focal é a distância linear entre um ponto, origem, de referência e o foco principal de uma lente. Esta distância, como já foi demonstrado nos desenhos das lentes anteriores, pode ser expressa pela relação seguinte, ou o poder dióptrico é o inverso da distância focal, como demonstram as relações acima. Dioptria prismática. É a unidade que especifica o desvio produzido por um prisma oftálmico. Uma dioptria prismática, cujo símbolo é um delta com a base inferior D, representa um desvio de 1 centímetro em um prisma plano, sendo este desvio situado a 1 metro do prisma. Um prisma de 2,00 diop prismáticas desvia a luz em 2 centímetros na mesma distância de 1 metro.
Um outro de 3,00 dioptro. Prismáticas desvia 3 centímetros e assim sucessivamente. O cientista Prentice estabeleceu, e é aceito até os dias presentes, que um raio de luz que sofre um desvio de 1 centímetro, numa distância de 1 m, tem um poder prismático de D1,00 dioptro. Quanto maior o desvio do raio de luz, maior será a dioptria prismática. Todo prisma, quando é prescrito, deve ter a posição de sua base, anotada na prescrição, tendo como referência o diagrama de 0 a 360 para que o ótico possa montá-lo nas armações, na direção receitada. Esta direção é representada pelo transferidor, usando-se o círculo completo do transferidor, superior e inferior em 360, ao contrário das prescrições cilíndricas que somente usam o semicírculo superior. Prisma não tem a ver com nitidez. A prescrição de prismas não tem a ver com a correção da nitidez, ou melhor, com as ametropias propriamente ditas. Ele é utilizado para a correção das dissociações de imagens entre os dois olhos, ou seja, as diplopias, asforias e certos casos de estrabismos. Os distúrbios da binocularidade, muitas vezes, são corrigidos com prismas. A borda mais fina do prisma chama-se ápice e a borda mais grossa é designada como base. Transferidor que serve de indicação direcional das bases dos prismas prescritos, que vai de 0 a 360. Grau. É a unidade de medição que indica o posicionamento dos eixos das lentes cilíndricas e das bases dos prismas. É um sistema de representação ou designação convencionada, base na notação Tabo, convenção de óticos alemães, Technische Ausschussverbellenoptik, que usa o sistema sexagesimal, e o que divide o círculo em 360 graus. Em oftálmica, na grande maioria das vezes, usa-se somente de 0 a 180 graus, pela metade superior do transferidor. A especificação da direção dos eixos indica o ângulo que o eixo do cio forma com a horizontal, medido no sentido contrarrelógio, de 0 grau a 180 graus. A disposição do 0 grau a 180 graus, no olho esquerdo, parte do lado temporal superior e vai até o lado nasal. No olho direito, parte do lado nasal superior e vai até o lado temporal. A notação Tabo é compatível com os instrumentos e aparelhos ópticos em uso. A antiga notação designada como do internacional, em que ambos 0 partiam do lado nasal, foi totalmente abandonada por não ser compatível com os aparelhos e instrumentos. O símbolo do grau é um pequeno 0, disposto à direita superior do algarismo. Os submúltiplos mais usados são de 5 graus em 5 graus, mas, no cio altos, acima de cio 3,00 é necessário usar submúltiplos de 1 grau em 1 grau, ou seja, por necessidade de obtenção da melhor acuidade visual. O semicírculo superior do transferidos usado nas prescrições óticas direcionadoras dos eixos cilíndricos. Milímetro. Muito embora seja a milésima parte do metro, portanto do sistema métrico, é a principal unidade de medição linear usada em ótica, quase que totalmente, nas medidas de dp, dnp, aros, alturas etc. usa-se o milímetro, cuja abreviação são 2 m's minúsculos, milímetro. Acuidade visual, carta de Snellen, optotipos. A acuidade visual é um processo em que se procura apurar a capacidade funcional do olho, representado por uma expressão numérica. Valores angulares são básicos para esta avaliação. Por exemplo, uma letra, símbolo ou figura de menor tamanho formam um ângulo menor, tendo como vértice o olho. Outra figura de maior tamanho formará um ângulo maior. Cartas de Snellen representadas pelos 2 quadros de optotipos. As letras maiores, da carta de Snellen, representam uma visão de 1/10 ou 20/200. A fileira de letras, indicadas por 20/20 ou 10/10 ou 1 ou 100%, indicam visão normal verificadas, com o examinado, a uma distância de 6,10 metros. Observação. Para a verificação da exatidão de certos optotipos, impressos sem cuidado, verifique se as letras e símbolos das fileiras 20/20 estão no tamanho de 8,9 mm. Caso contrário, corrija-os. Carta de Snellen, optotipos. É no quadro de optotipos onde se mede a acuidade visual dos usuários de óculos e lentes. Esta medida é feita numa distância de 6,10 metros. E ela é um dos principais equipamentos do optometrista e é composta de letras ou símbolos de diversos tamanhos. As maiores letras estão dispostas na parte superior e as menores na parte inferior. As letras vão diminuindo de tamanho gradativamente. Cada tamanho corresponde a um valor numérico de acuidade visual. Os diversos meios de avaliação visual são conhecidos como
Observação: quadro extraído do Práticas de Refração de Duque Elder e complementado pelo autor. Carta de refração Snellen para perto. A carta de refração para perto é composta de vários grupos de palavras, cada um deles com determinado tamanho de letra. O grupo de letras menores, J1, é utilizado para avaliação da acuidade visual de perto, ou seja, de 35 a 40 centímetros de distância, dependendo da análise ocupacional que se faça no cliente. O grupo de letras maiores, J6, serve para medições da acuidade visual para distâncias intermediárias, ou seja, 1,00 metros a 1,50 metros. Nanômetro, milimicron. Unidade de comprimento equivalente a 1/1000 do milímetro, ou 10 angstrom ou 10 a 9 metros. É usado na indicação de comprimentos de onda de luz, assim como ultravioleta, infravermelho e outros comprimentos de onda especialmente na faixa do espectro visível ao olho.